Investidores, Bitcoin is on fire. O Bitcoin está on fire, está com tudo. O BTC simplesmente se recusa a cair. O BTC está sendo cotado nesse momento aos 44.185 dólares e a gente vai nesse vídeo trazer uma nova análise do BTC aqui no canal em um horário bem aleatório, né, investidores? Quase 10 da noite. Não tenho costume de trazer análises assim tão tarde, mas eu estou de férias. Estou fazendo um belo de um rolê aqui em Recife, que inclusive é uma bela de uma cidade. Deixo os parabéns aí aos pernambucanos pela bela cidade que eles construíram aí ao redor desses belos mares, com essas belas moças, essas belas mulheres também, ai meu Deus. E, enfim, a regularidade das análises aqui do canal está um pouco afetada em função das minhas férias, mas, cara, eu não consigo ficar de fora, eu não consigo não voltar aqui no canal para poder compartilhar com vocês a minha opinião em relação ao que está acontecendo. Eu não estou conseguindo acompanhar 100% a fundo como eu faço sempre, mas eu vi algumas narrativas, algumas histórias sendo contadas em função deste dia aqui, que foi o dia 3 de janeiro de 2024, em que o Bitcoin caiu 4,69%, porém, nesse dia, da máxima à mínima do dia, o Bitcoin chegou a cair quase 10%, mais de 10%, 10,75%, então é disso que a gente vai falar nessa análise rápida, tá? Bitcoin aqui no gráfico. Bom, vamos falar do gráfico já, o que eu quero falar é sobre esse dia 3 de janeiro, né, onde o Bitcoin teve essa queda super agressiva, né, 10%. Imagina se ele fecha esse candle dessa forma, da máxima à mínima, seria assim, o maior candle vendedor aí já de uma longa série de tempo, né? E por que isso não aconteceu, investidores? Por que o Bitcoin deixou esse mega paviozão aqui? Aí eu vou apenas dar a minha opinião para vocês e não é uma opinião vã, é uma opinião também baseada em dados, tá? Bom, a gente teve algumas notícias, né? Esse movimento do Bitcoin repercutiu na mídia, né? E aí a gente teve essa matéria do Infomoney que disse: Bitcoin despenca 10% após rumores sobre rejeição do ETF e liquidação em massa, né? E aí são dois pontos aqui. O primeiro seriam esses rumores sobre rejeição do ETF, né? E o segundo ponto seria a liquidação em massa. Eu acredito, investidores, que a queda aconteceu em função da liquidação que precisava acontecer. Tá? Essas histórias aqui de rejeição do ETF, eu não boto muita fé nisso, tá? Até porque, bom, a gente teve até uma outra matéria aqui da Valor Invest falando, analistas divergem sobre a aprovação do ETF de Bitcoin nos Estados Unidos esse mês, vai rolar ou não? E aí, o analista Marcus Thielen, da fornecedora de serviços cripto Matrix Sport, publicou hoje, que no caso já não é hoje mais, a matéria foi do próprio dia 3, né? Publicou no dia 3, então, um relatório indo contra o consenso do mercado e prevendo que a Comissão de Valores Imobiliários dos Estados Unidos, a SEC, não irá aprovar este mês os pedidos de ETF propostos por grandes gestoras como a BlackRock e a ARK Invest. E, bom, isso que eu vou dizer é com todo respeito à instituição Matrix Sport e também ao analista Marcus Thielen. Enfim, eu acho que eles não, esse vídeo não vai nem chegar até eles, mas eu já quero aqui expressar o meu respeito por profissionais do mercado. Mas eu questiono a relevância dessa Matrix Sport para o mercado, né? Do nada aparece uma matéria ou um relatório de uma empresa que acompanho o mercado dia e noite, todo santo dia, nunca tinha ouvido falar, Matrix Sport, um analista também, com todo respeito a esse cara pode ser um analista de investidores muito melhor que eu, muito melhor do que qualquer um aqui do Brasil, mas enfim, com todo respeito a ele, eu não o conheço, mas, enfim, nunca ouvi falar também desse cara, aí de repente aparece o cara de lá da Matrix Sport falando que a Comissão de Valores Imobiliários não vai aprovar o ETF e por isso a gente teve uma super queda no Bitcoin. E eu não acredito nisso, tá? Já tenho aí uma longa estrada nesse mercado, já estudei muito, já aprendi com erros e acertos. E uma das lições que tive é que assim, o mercado sempre vai criar uma narrativa, tá? Para justificar o movimento do preço. Existem muitos investidores que não acreditam no gráfico, eles não dão importância para gráficos, até mesmo indicadores, como um indicador que eu vou mostrar para vocês aqui já na sequência, que eu acredito que a grande queda que nós tivemos foi em função dele, né? Existem investidores que não ligam muito para isso. Eu tenho amigos que são excelentes investidores, tá? Investidores realmente muito fodas, de resultados muito respeitáveis, e que falam para mim, Adriano, dane-se o gráfico, cara, dane-se os indicadores. Os caras se baseiam em outras coisas, né? E aí, esses caras, geralmente, quando vem uma queda muito forte no preço,
como eles não acompanham esses indicadores que a gente analisa aqui, eles precisam de alguma coisa para se apoiar, para entender, né, na cabeça deles, entender o porquê da queda. E aí levantaram a história desse relatório falando que os ETFs não serão aprovados. Eu não sei se serão aprovados ou não os ETFs. Se me colocassem contra a parede e falassem, vou te estrangular se você não der sua opinião, eu vou dar a minha opinião, que eu acho que vai ser aprovado, mas enfim, pode ser que não seja. E eu não acredito que o mercado daria tanta importância para um relatório de uma empresa que ficou conhecida agora, né? Vamos combinar. Eu acredito, investidores, que esse movimento aconteceu muito mais em função disso aqui que eu vou mostrar para vocês, tá? Que é o Open Interest, o número de contratos futuros em aberto. Essa não é uma matéria tão recente, ela é do dia 6 de dezembro, já tem quase um mês essa matéria, mas eu trouxe ela só para mostrar para vocês que o Open Interest do Bitcoin, ele está batendo recorde atrás de recorde, né? E essa matéria fala que naquele dia, né, a CME, que é a Bolsa de Chicago, havia atingido uma nova máxima histórica no seu Open Interest. E o Open Interest vai subindo cada vez mais à medida que os investidores vão abrindo contratos no mercado futuro, seja contratos de venda ou de compra, né? Mas o que a gente pode entender? Que com o Bitcoin em alta, com tanta narrativa positiva, a gente acompanha aqui a mídia também, né? O que a mídia anda falando do Bitcoin? O Bitcoin agora assim, ela é a pedra de Alexandrita do mercado agora. Tá? O Bitcoin é a moça bonita da festa agora. Né? Então a gente só vê notícia boa do Bitcoin na mídia. E isso faz com que muita gente abra contratos futuros em operações compradas, operações de long. Né? E muitas dessas operações, para não dizer a maioria, né, elas são abertas com alavancagem, tem ainda o elemento da alavancagem. Né? E não há dinheiro o suficiente, investidores, para fazer toda essa população que está abrindo operações do mercado futuro, operações compradas, alavancadas, ganharem dinheiro. Não há dinheiro para isso. Então, o que o preço precisa fazer? Né? O que o mercado faz? O mercado se autorregula. Já ouviram falar muito disso, né? O mercado se autorregula. Então, o que acontece? O preço despenca, na verdade, o preço começa a cair, e à medida que ele intensifica a queda, ele vai capturando as ordens de stop desses caras que estavam alavancados. E isso gera o famoso squeeze. Acontece long squeeze, que é quando o preço cai para baixo muito repentinamente. E acontece também os short squeezes, que são movimentos para cima, que é o contrário, que é quando o mercado está majoritariamente apostando na queda, e aí o preço vai e contraria a galera e liquida todo mundo. O preço realiza um movimento que é tipo um spike mesmo. Né? Vou mostrar para vocês no gráfico o efeito disso. O efeito desse long squeeze que aconteceu. Então, isso para mim é uma coisa muito natural, assim. Essas quedas repentinas precisam acontecer para dar uma aliviada no book de ofertas, tá? Para dar uma equilibrada nos níveis de alavancagem do mercado. E essas notícias, essas coisas, essas narrativas que vão criando, a mídia e alguns perfis de investidores específicos vão acreditando nessas narrativas ou divulgando essas narrativas para, sei lá, cara, justificar aquilo que para nós aqui é óbvio. É óbvio que o preço vai precisar cair um pouco para liquidar um pouco dos contratos, para que aí sim o preço volte a subir. A gente tem nesse gráfico, eu coloquei o gráfico aqui, não falei nada, mas a gente tem nesse gráfico aqui o Open Interest de uma série de corretoras, tá vendo aqui? Ó, a gente tem Binance, BitMEX, Bybit, da própria CME, da OKEx, enfim, uma série de bolsas que negociam contratos futuros de Bitcoin. A gente vê que a gente está em um nível realmente muito alto, né, no Open Interest. A gente está em níveis de bull run, né? E a nossa bull run de 2024 nem começou ainda. A gente está no ciclo de alta. A bull run é aquela escalada maluca que vai acontecer ainda, né? E a gente está com níveis recordes de Open Interest. Então é natural que o preço caia de vez em quando, certo? Para dar uma equilibrada nisso aqui. Imagina, cara, uma panela de pressão. A panela de pressão, ela não tem aquele pininho em cima que fica saindo um pouco, vai equilibrando aquela pressão. Imagine uma panela de pressão sem o pino. Uma hora ela estoura. Isso é o que acontece com o preço nos mercados futuros. É tanta gente abrindo operações compradas que o preço precisa se projetar no sentido contrário que a maioria está abrindo as operações, para ele poder aliviar o mercado e aí sim possibilitar que o mercado ande, né?
na sua direção, na direção que o mercado está realmente querendo andar, ou que a maioria do mercado está querendo levar o preço. A gente pode ver aqui ó, que o Bitcoin caiu, ele sofreu grande parte daquela queda em um espaço de tempo de 2 horas apenas, tá vendo? Nosso horário aqui do Brasil, de Brasília, foi das 8 às 10 do dia 3. Depois ele já voltou a subir. E quando a gente traça aqui também uma retração de Fibonacci de todo esse movimento, a gente vê que o Bitcoin já rompeu o 61 de Fibonacci, ou seja, o Bitcoin está querendo voltar lá para testar os níveis que ele estava anteriormente. Ele está querendo voltar a testar esses níveis aqui. E é bem possível que ele realmente teste. Né? A gente vê o Bitcoin realmente muito forte, investidores. E essa queda que aconteceu, ela foi uma queda super natural, não se assustem com isso, e eu continuo acreditando que a gente pode ter um movimento explosivo para cima quando de fato vier a notícia da aprovação definitiva dos ETFs. Tá? Eu acredito que o Bitcoin, quem sabe, possa, sei lá, atingir a casa dos $50 mil ou algo muito, muito próximo disso. Tá? Até porque o Bitcoin ainda não configurou aqui um cenário de reversão de tendência. Tá? Quando a gente olha o gráfico, essa mínima aqui que o Bitcoin deixou, essa mínima aqui, do dia 3, estava ali na casa dos $40.625. Essa mínima está acima ainda, uma mínima ascendente em relação àquela mínima dos $40.150. Né? Essa daqui foi 40.625, né, do dia 3. Então, ela está ainda acima dessa mínima aqui, ó, do dia 18 de dezembro. Então, a gente continua aqui, ó, investidores, vendo as mínimas ascendentes, né, no BTC, ó. Mínimas ascendentes. Então, quando a gente tiver aqui um cenário de mínimas descendentes, aí a gente pode chegar para vocês e falar, investidores, temos um cenário gráfico aqui se configurando para uma reversão. Mas por enquanto não tem, cara. Eu não posso chegar e dizer isso, tá? E o que é que a gente faz em relação às tendências, que eu falo para vocês sempre? Nós vamos acreditar na tendência até que ela dê sinais claros de reversão, tá? Qual é o sinal mais claro de uma reversão de tendência? O rompimento de uma mínima anterior. Né? Nós não tivemos isso ainda no Bitcoin, por isso continuo aqui cogitando que o Bitcoin possa buscar $50 mil ou algo muito próximo disso, ou quem sabe até $52 mil, enfim. Ainda continuo aqui na expectativa para ver o que vai acontecer com o preço do Bitcoin no momento da aprovação dos ETFs. Sigo também acreditando que nós podemos ter uma correção de preço no Bitcoin antes do halving, uma correção um pouco mais importante. Na hora que essa correção começar, investidores, a mídia vai começar a criar narrativas ou se apegar a fatos que são, sei lá, eu diria até secundários, tá? Mas que eles vão usar isso para justificar o óbvio, que seria o Bitcoin corrigir um movimento depois dele ter tido uma alta super expressiva de setembro até janeiro de 2024. Né? Então, a gente segue, vamos ver o que vai acontecer nesses próximos dias. Enfim, estou de férias, então estou tentando acompanhar o que posso do mercado, né? E aí, na medida do possível, eu vou trazendo os vídeos para vocês, em horários absolutamente aleatórios, não fiquem surpresos se pingar um vídeo aí de madrugada, mas eu vou fazer o possível para continuar mantendo o canal na ativa, senão o YouTube para de entregar os vídeos. Tem muita gente aí que me disse que as análises fazem falta, então vou tentar manter aqui. Em relação a esse lance do YouTube não entregar os vídeos, investidores, sempre acessem a página de inscrições dos canais que você segue. Eu sempre faço isso. Por quê? Porque o YouTube não mostra para mim na minha primeira página todos os canais que eu sigo. Às vezes tem um canal que eu assisti um vídeo há 2 meses atrás, mas que eu gosto muito daquele canal. Eu estou sempre indo lá para assistir os vídeos. E aí, pelo fato de eu ter uma frequência não tão regular, o YouTube já não mostra para mim na minha primeira página um vídeo novo. E acessando a página de inscrições que você tem aí, todos nós que temos YouTube temos a página inscrições, você vai ver todos os vídeos dos canais que você segue, que você está inscrito, na ordem ali, né, em que eles foram publicados. Então sempre acessem ali aquela guia inscrições, porque aí os vídeos vão estar lá, beleza? Tô também aqui muito ansioso para ver o que vai acontecer com a Ethereum, investidores. Se a gente tiver mais um hype aqui no Bitcoin nesses próximos dias e semanas, a Ethereum tá para começar uma escalada fenomenal. Todos nós iremos assistir isso. Vamos ver quando que essa escalada vai começar, tá? Mas isso é pauta para um outro vídeo, tá? Então eu fecho, agradeço vocês que ficaram aqui até o final comigo. Vou pedir para não esquecerem de deixar o like. Vou deixar também o convite para vocês que assistiram a primeira análise do canal, para que vocês se inscrevam, caras, para que vocês possam acompanhar a continuidade dessas análises. Existe todo um racional por trás da nossa tese de investimento. Para você entender as análises, entender a minha estratégia, entender o meu modo de pensar, a minha abordagem, é essencial que você acompanhe a sequência das análises. Então se inscreve aí para você seguir junto com a gente. E não tenha dúvidas que ainda nesse ano o Bitcoin vai romper esses $50 mil.
com uma possibilidade muito grande dele romper aquela máxima histórica ainda nesse ano também, renovar a máxima histórica, quem sabe lá no último trimestre do ano, talvez. E nós vamos fazer história novamente. Dessa vez eu vou fazer história com vocês aqui no canal, todos nós juntos, certo? Então é isso, um forte abraço a todos, trago um vídeo assim que possível e até a próxima. Investidores, a rentabilidade dos portfólios do relatório Smart explodiram. E a gente já vem tendo resultados superiores ao crescimento médio do mercado com cada um deles. Eu recomendo fortemente que você acesse agora mesmo o link da descrição para conhecer os detalhes dos portfólios Titan, Apollo e Blitzkrieg do relatório Smart, para você garantir o seu antes que o mercado explode e seja tarde demais. Corre lá!